Olá, conversaremos agora sobre um componente específico aí dos custos, que são os materiais, mais especificamente, né, materiais diretos, quer dizer, insumos consumidos na produção. E nessa nossa conversa estamos discutindo especificidades associadas à avaliação dos materiais. A depender aí da forma com que eu avalie material, diferente vai ser o impacto sobre a apuração do custo. Nessa nossa conversa, temos então o objetivo de compreender os diferentes métodos de avaliação de materiais, também entendendo que esses métodos podem ser usados no contexto do registro da contabilidade financeira, mas também no contexto do suporte à tomada de decisão da contabilidade gerencial. Se vamos entender os materiais diretos, de um modo geral, eles fazem referência à matéria-prima e embalagem identificados de forma objetiva, quer dizer, eu consigo identificar qual foi o objeto de custeio, o produto ou serviço que consumiu aquele recurso, e essa identificação é uma identificação clara. Eu consigo pesar quantos gramas de matéria-prima ou quantas unidades esse recurso de fato consumiu. Então, essa especificidade é o que permite chamar de direto, quer dizer, direto em custos é aquilo que é específico, que tem uma mensuração clara. Então, quando eu faço referência aos materiais, de um modo geral, dois tópicos acabam sendo bastante relevantes. Primeiro, o tópico de avaliação, como é que eu vou avaliar esses materiais, notadamente se existirem preços de compra, ou seja, custos de aquisição diferenciados, que é o objetivo da nossa conversa da agora. E o segundo tópico, que é o objetivo de outra conversa nossa, faz referência à gestão e programação. Será que existiria alguma possibilidade de otimizar a gestão desses insumos a partir de um olhar sobre o custo dessa gestão? Então, quando vamos entender os procedimentos de avaliação, aí também precisamos entender que as informações sobre custos geralmente trafegam nas áreas das duas contabilidades. Uma contabilidade de registro centrada na objetividade, que muitas vezes essa objetividade está calcada na prova do que ocorreu. Então, no caso de insumos, nas notas fiscais de entradas, mas também é preciso entender que esses insumos podem também dar importantes subsídios para o processo de tomada de decisão. Aí, nesse caso de compreender os subsídios para a tomada de decisão, aí precisamos entender também os efeitos futuros de uma decisão tomada e, a partir daí, a necessidade de trazer para essa nossa avaliação esses efeitos. Se vamos entender as diferentes formas de avaliar estoques, aí, de um modo geral, podemos apresentá-las em função dos olhares: o olhar do registro e o olhar da decisão. Sob o olhar do registro, entendendo a necessidade da existência de uma documentação que permita fazer isso de forma clara e objetiva, vamos ser obrigados então a conjugar verbos no passado. Aí, nesse caso, poderíamos usar critérios que dizem o primeiro que entra é o primeiro que sai. Logo, eu vou estar dando saída do meu estoque sempre no item que mais antigo, quer dizer, o primeiro a entrar lá. Eventualmente, poderíamos pensar também em usar um critério que dá saída no mais recente, último a entrar, primeiro a sair, o critério UEPS. Qual é o detalhe? No ambiente inflacionário, esse critério UEPS, ele vai fazer com que o custo seja maior, logo o ganho real e o tributo sobre ganho real seja menor. Aí, de um modo geral, a legislação tributária acaba proibindo o uso desse método no Brasil. E um critério intermediário entre o primeiro e o último, aí seria o critério que vai usar uma média do que temos no estoque, aí a ideia do custo médio. Qual a ideia do custo médio? Fazer a movimentação a partir das médias do que temos em estoque. Os três métodos estariam ancorados com base em documentação hábil e idônea daquilo que aconteceu, daí teria características aí de objetividade associados a eles, já que aqui estamos conjugando verbos no passado amparados aí por notas fiscais de entradas. Mas, sob o ponto de vista de tomada de decisão, e aí a importância de compreender os aspectos da contabilidade gerencial de suporte à decisão, aí precisamos entender as consequências da decisão tomada. Então, se eu tomo uma decisão hoje, quais são os efeitos futuros associados a essa decisão que porventura eu tome? Nesse caso específico, um outro método
com o objetivo específico de subsidiar a decisão e a compreensão dos seus efeitos, aí é o método PREPS. O que é esse método PREPS? Iniciais de próximo a entrar, primeiro a sair. Então, ele chama para o custo o valor da sua reposição. Então, logo, o próximo que eu vou colocar no estoque, o custo dessa reposição, eu imputo como custo do período aí que eu estou apurando, do resultado que, porventura, eu precise apurar. Quando a situação é bastante simplificada, com poucos produtos, a conta pode ser feita de forma muito simples, sem necessidade de grandes aparatos. Se porventura eu estou discutindo uma operação mais estruturada, com um volume maior de informações, aí possivelmente essa forma de avaliar estoque ela é bastante facilitada com o uso aí de fichas de controle de estoque. Essas fichas estão aí conversadas por nós em outro momento, uma outra conversa nossa tem o objetivo então de discutir esse processo de avaliação de estoque centrado em fichas de avaliação. Para poder discutir os usos da avaliação, então considere a situação de uma pequena operação, que eu estou chamando de Companhia das Abafabancas. Digo que no início de junho do ano passado, o estoque era formado por 3 unidades, 2 compradas no primeiro momento por 60, outra comprada por 90. A área de logística recebeu a informação que uma próxima compra, ou seja, o próximo a entrar, seria no valor de 120. E ao longo do mês, a empresa vendeu 2 unidades por 140. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a nossa geração de receita. E aí pede-se para apurar o custo da mercadoria vendida e o lucro, aí usando critérios que aqui estamos chamando de PEPS, o EPS, custo médio ou PREPS. Então, em linhas gerais, as informações que temos são essas. Vendemos 2 unidades por 140, registramos receitas de 280, temos em estoque as 2 primeiras compradas por 60 cada, a última comprada por 90, logo aqui eu tenho o registro histórico, logo eu posso usar essas informações na contabilidade financeira, no processo de registro de custos, já que eu tenho documentação hábil e idônea que dá suporte. Se eu somo as 3 unidades que estão no estoque, eu descubro então que eu tenho 60 mais 60, 120, mais 90, 210, dividido por 3, o meu custo médio é de 70. Logo, a mais antiga foi comprada por 60, a mais nova por 90, cada uma em média por 70 e a próxima será comprada por 120. Ora, se eu vou apurar o custo usando os diferentes métodos, então se eu vou usar o método PEPS pressupõe que primeiro que entra é primeiro que sai. Então eu vou dar saída nas 2 unidades mais antigas. Então essas 2 unidades mais antigas, a ordem cronológica está apresentada aqui, da mais antiga à mais nova. Então quais são as 2 mais antigas? As 2 de 60. Logo, se usando o método PEPS, eu daria saída nas 2 unidades de 60, o custo somado seria igual a 120, como a minha receita foi de 280, se eu subtraio o custo de 120, eu vou chegar no resultado de 160, num lucro de 160. Se agora eu vou usar o método EPS, aí o método EPS usa a cronologia invertida daquilo que já ocorreu. Então eu vou dar baixa no meu estoque de trás para frente. Então o que é que isso quer dizer? Primeiro que eu vou dar baixa na mais recente, que é a de 90. Depois eu vou dar baixa na próxima mais recente, que seria uma de 60. Então quando eu faço isso, o meu custo vai ser formado pela saída das 2 unidades, a primeira é de 60, a segunda de 90. Logo, o meu custo somado vai ser de 150. Como eu tive uma receita de 280, se eu subtraio o custo de 150, eu vou chegar então no lucro de 130.
Se eu vou usar agora o método do custo médio, aí o método do custo médio, então, vai supor a saída de duas médias que eu tenho no estoque, daí uma média de 70, outra média de 70. O custo vai ser de 140, como a minha receita foi de 280, se eu tiro o custo de 140, eu chego então no lucro de 140. Naturalmente, discussões sobre qual o melhor critério podem ser colocadas em prática. Por quê? Porque o lucro apurado de acordo com os diferentes critérios vai ser diferente. Então, se a preocupação é sob o ponto de vista financeiro-fiscal, pagar menos tributos, se essa empresa for tributada pelo lucro real, quer dizer, o ganho, resultado do confronto entre receitas e consumos reconhecidos, então, nesse caso, o análogo do lucro real seria o lucro apurado, eu pagaria um menor tributo na situação em que eu registrasse um menor lucro. E, nesse caso, com certeza, o menor lucro seria registrado aqui por meio do uso do método EPS. Daí não é à toa que a legislação tributária brasileira costuma proibir o uso do método EPS, e aí caberia a escolha entre o PEPS e o custo médio. Então, se a preocupação for o recolhimento de um menor tributo incidente sobre o lucro, com certeza, no ambiente de preços crescentes, quer dizer, de custos de aquisição cronologicamente superiores, aí com certeza o método do custo médio ele seria melhor sob o ponto de vista financeiro fiscal. Mas ainda assim temos desafios. Por quê? Porque, de um modo geral, esses três métodos olham para o passado, quer dizer, eles olham para aquilo que de fato ocorreu e tentam então organizar as informações que ocorreram, tentando estabelecer algum critério para o uso dessas informações. Então, sob o ponto de vista do registro, eles cumprem lá com aquele pré-requisito de efetuar o registro com base em documentação hábil e idônea. Essa documentação hábil e idônea faria referência às notas fiscais de entrada das mercadorias que temos em estoque. Só que, sob o olhar da decisão, precisamos entender as consequências de uma decisão tomada hoje. E aí existe um outro método, esse método é específico, exclusivo da contabilidade gerencial do suporte à tomada de decisão, que é o método PREPS. O que é que o método PREPS faz? Ele traz para primeiro a sair, ou seja, para o custo reconhecido, o próximo a entrar. Ou seja, o impacto futuro ele é trazido para o custo. Então, nesse caso, como as reposições serão feitas pelo valor de 120, então, nesse caso, reconheceríamos como custo as duas unidades de 120, que somaria 240. Como a minha receita foi de 280, considerando o custo de 240, então eu teria um lucro de 40. Essas informações foram obtidas a partir do uso das diferentes possibilidades que temos para avaliar estoques de insumos, estoques de materiais. Lembrando que três possibilidades seriam válidas para o processo de registro. Uma dessas unidades o fisco brasileiro costuma proibir, não permitir, então ficaríamos com duas permitidas pelo fisco. E por fim, essa quarta possibilidade, ela é específica do suporte ao processo de tomada de decisão, tentando entender as consequências associadas a essa apuração dos valores aí de custos de materiais. Assim, esperamos ter alcançado o objetivo pretendido para essa nossa conversa, que envolveria compreender os diferentes métodos de avaliação de materiais. Bons estudos!